Olá, hello Walkers! Estamos aqui novamente para falar sobre aquele assunto que já faz parte aqui da nossa série, que é Jornada do Consumidor. E hoje eu tenho uma entrevistada, a Andréa Paiva, que é superintendente de marketing e clientes da Unimed. E ela vai poder contar um pouquinho para a gente da jornada dela até aqui e o que ela tem feito aí de tão especial na Unimed hoje, como é que a gente pode aprender com ela sobre a jornada do consumidor. Andréa, queria que você contasse um pouco da sua jornada profissional até ter chegado aqui na Unimed nesse papel tão importante, cuidando de marketing e de experiência e relacionamento com o cliente. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui contigo e com todo mundo que está nos escutando, nos vendo nesse momento e que tem interesse realmente nesse assunto, que é a jornada do cliente, que é algo que realmente eu sou apaixonada. Eu trabalho no mercado da saúde há cerca de 20 anos, é um mercado muito interessante, complexo, pelo qual eu me apaixonei. Sou formada em comunicação, sou RP, mas sempre atuei em marketing. Comecei trabalhando em uma corretora, vim parar no marketing da corretora do Sistema Unimed e acabei percorrendo empresas, né, do Sistema Unimed. Hoje eu estou na Central Nacional, meu quarto CNPJ desse grupo. Passei pela Seguros Unimed, pela Unimed do Brasil, onde realmente eu desenvolvi a jornada do cliente, e tudo isso que a gente fala realmente da centralidade do cliente é uma ciência muito importante para nós profissionais. Uhum. Eu estive lá por 3 anos e lá eu tive a possibilidade de trabalhar com 250 operadoras do Sistema Unimed, que nós somos em 300, um pouco mais de 350 cooperativas, mais cerca de 250 operadoras, desenhando a jornada do Sistema Unimed, né, para que cada vez mais o cliente passe por diferentes operadoras das Unimedes, mas que entenda ela de uma forma só. Então, eu tive esse presente, que foi trabalhar com as grandes operadoras aí das Unimedes, durante esses 3 anos, e vim para a Central Nacional há 7 meses, para um desafio aí de jornada de cliente e em alguns outros também. Muito legal, Déia. Você contou uma coisa aí que chamou muito a minha atenção. São 350 cooperativas, são 350 CNPJs diferentes, e o que torna a Unimed uma potência, um dos principais, se não o principal player de saúde no Brasil. Agora, isso me chama muita atenção, porque no entendimento da jornada desse consumidor, como é que vocês conseguem encontrar os momentos da verdade, que é o sexto pilar aqui da nossa jornada, que é encontrar os momentos da verdade? Como vocês conseguem fazer isso tendo 350 empresas separadas, sendo que hoje o grande desafio das empresas é que os dados existem, não existe empresa que não tem mais dados, mas os dados muitas vezes eles estão separados em alguns silos. Então, como é que vocês lidam com essa complexidade? Deve ser uma coisa incrível. Eu queria te ouvir como é que a gente consegue passar por cima disso e transformar um bando de dados em informações durante o acompanhamento da jornada desse consumidor. Sim, é muito complexo. Eu vou te explicar um pouquinho o que estou fazendo aqui na Central Nacional e o que foi feito falando de Sistema Unimed, né? Uhum. O Sistema Unimed tem 18 milhões de clientes. Nós somos a maior operadora de saúde do mundo. A Central Nacional tem 2 milhões de clientes. Como que aconteceu essa minha estada lá na Unimed do Brasil, que é a confederação? Então, a Unimed do Brasil cuida da marca e cuida das regras do Sistema Unimed. E lá foi desenvolvido a jornada do cliente de forma macro, para que cada cooperativa consiga implantar dentro da sua singular, da sua Unimed, operadora, essa jornada, os pontos macros. E aí entra na sua pergunta do grande desafio. A gente identificou qual eram os maiores pontos, os principais pontos da jornada e onde a gente teria pontos de atrito dentro de uma jornada de operadora, né? Então, a gente identificou a jornada de compras, a jornada administrativa, a jornada assistencial de forma macro. Fizemos isso com os executivos das grandes cooperativas. Depois, aplicamos tudo que a gente fez junto ao cliente, através de um evento chamado RH Experience. Então, era o nosso consumidor falando de pontos que a gente tinha determinado para a gente entender se o que a gente imaginava que era o maior ponto de atrito
ou o que era valor para o cliente dentro do nosso serviço era aquilo mesmo que a gente pensava. E Uhum. acho que, como toda empresa que faz a sua jornada, a gente descobre que nem tudo que a gente pensa é realmente o que o cliente pensa. Por isso que é fundamental, não só para a Central Geralmente estamos Nacional, errados, né, Deia? é, é fundamental não só para a Central Nacional, que é uma operadora de saúde e que tem, Uhum. assim como as outras operadoras de saúde, uma jornada muito complexa, mas para Uhum. qualquer empresa é fundamental mapear, entender com muita clareza essa jornada do cliente, quais são os principais pontos dela e como que está a nossa entrega de valor. Uhum. Quando a gente fala de acesso à saúde, ela é complexa, ela tem caminhos diferentes, a gente consegue entregar, se a gente quiser, mais de 100 jornadas. Por isso, a necessidade de priorizar. Lá na Unimed do Brasil, a gente fez uma grande macro jornada para que qualquer operadora, dentro de um número suficiente de clientes, foi uma escutativa muito, muito grande. Então, qualquer operadora do sistema Unimed que utilize aquela macro jornada, com mais de Uhum. 350 CNPJs envolvidos, Uhum. ela vai ter um ganho, vamos dizer assim. Entendi. Uma Mas grande você boia de sabe, sinalização, né? sim, é um início. No sistema Unimed nós temos operadoras pequenas, elas podem utilizar, temos de médio porte que pode utilizar, e quem quer traçar a sua jornada se baseia também nesse conteúdo, a gente começa, né? Foi um grande combinado aí do sistema Unimed. A gente Legal. começa pelo RH Experience, a gente entende esse pedaço da jornada e depois cada um parte individualmente para aquela que lhe é mais conveniente dentro da sua operadora. Aqui na Central Nacional mesmo, a gente está num momento aí de fazer algumas jornadas, né? Alguns fazem de retenção, outros fazem de reclamação, outros fazem de compras ou de pós-venda. Assim, a possibilidade dentro de uma operadora de mapear a jornada, ela realmente é muito grande e muito desafiadora. Muito legal. Essa responsabilidade de entender, de mapear, e como são 350 empresas ou CNPJs que formam essa poderosa e maior cooperativa do mundo, é muito importante que todo mundo, na medida do possível, siga o mesmo princípio, porque senão, cada um seguindo uma jornada vai complicar enfim, é uma cooperativa que forma um corpo único, cada um olhando para um lado, isso pode ser realmente muito complexo. Então, como a Unimed hoje, ela olha para essa etapa, para esses momentos da verdade, entendendo o consumidor. Além do RH Experience, tem algum outro ponto onde vocês coletam dados para entender, bom, isso realmente o cliente quer, isso aqui é o que ele esperava, a gente deveria melhorar aqui, ou vocês utilizam bastante o RH Experience para fazer isso? Não, o RH Experience é uma ferramenta Ah, poderosa legal. que até se torna, em algum momento, uma ferramenta de relacionamento, porque a gente proporciona também que as empresas se encontrem e se conheçam, Uhum, mas ela uhum, é uma das ferramentas, tá? Hoje legal, nós temos pesquisa, então a gente faz pesquisa anual, pesquisa legal. mensal, pesquisa de satisfação, todos os indicadores, NPS, CJX, então todos os indicadores de pesquisa são pesquisados. A gente Uhum, tem a nossa ouvidoria, que legal. através dela a gente sabe que quando chega o que o cliente quer nos falar. A gente tem um recurso que a ANS coloca, né, para os clientes da saúde, das operadoras, que é a possibilidade de abertura de NIPs. Que Uhum, quando o cliente não entendeu uma recusa ou não foi atendido pelo operador, ele tem o direito de abrir essa NIP junto à ANS. A gente faz um olhar para essa NIP também, para ver quais são os motivos da abertura de NIP, o que está acontecendo, se tem falha na comunicação, se mesmo que o cliente às vezes não tenha direito, o produto dele não é um produto que tenha direito a determinado procedimento, mas se ele não teve um entendimento durante a jornada dele sobre isso, a gente uhum. tem também o call center, reclamações vindas de call center. Então, o número de dados realmente que são vistos e informações que a gente precisa coletar e traduzir
dentro dessa jornada é muito grande. Além de tudo, a gente olha para a jornada do cliente contratante, que seria as pessoas do RH que cuidam do contrato, que renovam o contrato, e Legal. existe a jornada da pessoa física, vamos dizer assim, né? Que é o consumidor final que está ali, o Que que a usa gente chama de o programa. beneficiário, que usa diretamente o nosso produto. Além disso, a gente tem a jornada administrativa e assistencial. Então, ela é bem complexa. A gente depende muito desses dados hoje na saúde. A gente depende muito da gestão dos dados, porque para conhecer tudo isso, entender dentro desse percurso gigante o que o cliente vê valor, como ele se sente com o nosso serviço e qual é a melhor forma de nós disponibilizarmos esse serviço, é muito complexo. Então, entender essa jornada é muito importante para a gente, até para compreender, porque primeiro a gente compreende a nossa jornada, o que o cliente pensa dentro dela e voltamos com todo esse material para dentro de casa. Então, assim, a gestão dos dados, ela é muito importante e isso leva realmente um tempo. Que legal, muito bacana. Odéia, você me falou aí, eu me lembrei muito daquele filme Uma Mente Brilhante, que o cara vai fazendo aquelas viagens em um monte de forma, um monte de dados. Eu estou vendo dados vindo do call center, dados vindo de tudo que é lugar, um persona A, persona B. Todas essas informações, elas têm ido para um banco de dados unificado? Como é que a Unimed tem lidado com isso? Esses dados, eles vão para um banco de dados unificado, do qual a gente sabe que hoje, cada dia, a gente precisa melhorar, né? Cada dia precisamos olhar aí nosso CRM, nossas ferramentas, sejam... Hoje eu trabalho com ferramentas de pesquisa, trabalho com os bancos, trabalho com a escutativa, não só de clientes, como de corretores também, que é nosso canal de distribuição. Então, tudo isso tem que ir para um banco de dados. Muitas vezes a gente não consegue que vá tudo para o mesmo, e a gente tem que lançar mão de empresas especializadas para fazer determinados serviços. Então, nossa jornada de retenção, a gente precisa contratar um serviço, a gente contratou o serviço de uma empresa XPTO, para ela olhar tudo que teve de cancelamento, motivos, e fazer toda a regressão dentro desses motivos e dentro da jornada, para ver qual foi o ponto de atrito, fricção, falta de comunicação, o que aconteceu em tudo isso, para que o diagnóstico esteja bem apurado e a gente consiga mudar para os próximos produtos, mudar dentro do produto atual, fazer produtos de jornadas mais interessantes. Porque um produto de saúde, ele não deixa de ter uma jornada, né? Não adianta a gente vender um produto e ser tudo igual, né? Todas as jornadas iguais, enfim. Mas a gente, respondendo essa pergunta, sim, precisa colocar num banco e utilizar de vários prestadores também para nos auxiliar. Muito legal, Déia. Tudo é grande aí na Unimed. Isso me chama a atenção porque até para organizar, para gerar insights nas 350 empresas, deve ser um desafio homérico. Mas a pergunta que eu tenho feito para todos os nossos entrevistados aqui, que os walkers, que são os nossos ouvintes, adoram ouvir a resposta, é: apesar de toda essa dificuldade, de todo esse tamanho desafio, da necessidade de investimento em pessoas, em tecnologias, vale a pena acompanhar, entender e reagir a essas necessidades do consumidor dentro da jornada? A pergunta do milhão é: dá ROI esse investimento? Vale a pena? Justifica? Com toda certeza vale a pena. Principalmente, acho assim, existe um propósito muito genuíno dentro da saúde, que é cuidar de pessoas. Então, quando a gente fala de uma jornada, a gente está cuidando para que as pessoas tenham o melhor momento, em um momento que pode ser até adverso para ela, porque a gente está falando de saúde. E tudo isso com um olhar dos processos da empresa, da simplificação, porque hoje o cliente ele não quer burocracia, ele quer simplificação, ele quer o serviço dele na palma da mão, ele quer facilidade. Então, quando a gente entende essa facilidade e traz essa facilidade para dentro da empresa, é claro que a gente tem que ter os 3 pilares, né? A gente precisa olhar para o cliente, olhar
para o corretor e olhar para a empresa. E quando a gente fala da empresa, é realmente o ROI, né? Voltar para a gente tudo isso que a gente está investindo. Por isso que a gente acaba começando por jornadas que são mais desafiadoras, no sentido, por exemplo, a jornada da reclamação. Ela dá uma virada de chave muito mais rápida do que uma jornada de compra, que hoje ela já tem uma experiência muito boa dentro da Central Nacional. Quando eu pego uma jornada de reclamação, eu estou pegando tudo que todo mundo reclamou, né? Então, eu levei 3 meses para fazer essa virada da jornada de reclamação para o custo sobre o investimento ter um retorno. Então, ela dá, sim, a gente sabe que as pessoas ficam ansiosas, porque muitas vezes a gente que tem esse desafio da jornada do cliente, nem todas as empresas já estão maduras nisso, né? A gente começou isso lá em 2018, lá atrás, né? Muito prematuramente, fazer grandes investimentos pode assustar. Mas se a gente colocar na ponta do papel, se a gente tiver uma boa integração com as áreas, né? Porque essa área de experiência do cliente, ela permeia todas as áreas, né? É o grande apontador, né? De talvez positivos e negativos dentro das áreas, falando de NPS, por exemplo, né? Então, todo mundo supre de dados, de informações à área de experiência do cliente, e a gente tem que traduzir, sim, em resultados, né? O resultado tem que ser para todo mundo, mas tem sim, e tem bastante. Tem bastante. Todo mundo que eu tenho visto por aí, conversado, afirma, sim, que a gente tem a satisfação do cliente e das pessoas que trabalham conosco também, elas geram, vamos dizer, uma corrente do bem, né? A gente fica mais feliz, a gente trabalha com empresas, com pessoas mais felizes e atende melhor as pessoas, né? Acho que no mundo de hoje isso é fundamental. Eu acho que o jogo da experiência do cliente, ele não tem volta, né? A empresa pode até não entrar no jogo, mas ela já vai entrar perdendo pontos, né? A experiência é um assunto que está na mesa dos principais executivos hoje, não é de hoje, obviamente, mas todos eles têm colocado energia, têm colocado bastante dinheiro para entender e reagir adequadamente à experiência do cliente, porque você está vendo aí na área da saúde surgir um monte de novos planos com propostas miraculosas e muitas vezes a experiência do cliente é boa, e aí o camarada fala, bom, porque isso é meio padrão, o valor é mais ou menos igual, mas, poxa, lá eu tenho uma experiência melhor, eu resolvo tudo pelo aplicativo, vou para o mesmo hospital, é menos burocrático, eu não estou ainda aqui falando se ser mais simplificado dá mais ROI, é uma pauta importante na mesa de qualquer executivo de marketing hoje, Com certeza, sem dúvida com nenhuma. certeza. Às vezes a gente tem que correr alguns riscos também, né? A testar, né, algumas práticas que ainda não existe, mas faz parte, né? A gente olha também a experiência de pequenos clientes, tá? Clientes, por exemplo, idosos que hoje não querem tecnologia. Hoje a gente não imprime mais o cartão, né? Por motivo de sustentabilidade, a gente tem grandes empresas, né? A gente tem grandes contas aqui na Central Nacional e os nossos clientes mesmo falam, a gente não quer cartão, é tudo digital, mas a gente tem esse olhar para as múltiplas pessoas, né? Uma pessoa pediu para imprimir porque ele tem essa questão, ou mora em uma cidade muito pequena, a Unimed ela ocupa 84% do território nacional, então a gente tem realmente clientes em lugares que não são digitais, vamos dizer assim. Então a gente precisa sempre ter esse olhar. Mas, fundamentalmente, assim, a grande massa, os grandes centros exigem que seja hoje o mundo digital muito firmemente. O papo está delicioso aqui. Eu gostaria de ficar muito mais tempo, mas a gente já precisa se encaminhar para o final. Eu queria que você deixasse aqui o seu takeaway, deixar aqui as suas recomendações, suas considerações finais. Tirando a minha consideração particular, que é um assunto que eu sou muito apaixonada, eu acredito que vale muito a pena investir na jornada do cliente, na experiência do cliente. Para mim, ela é uma ciência que junta dados e um olhar para os diferentes, né? Diferentes tipos de cliente. Eu não acredito em nada que seja linear. Então, clientes são diferentes, necessidades são diferentes e pessoas são diferentes. E a gente lida com pessoas, né? Não com CNPJs. O nosso dia a dia é uma pessoa lidando com outra pessoa. Então, é um investimento muito certo de relacionamento,
de clima, de como as pessoas que fazem essa entrega, né? Porque a jornada do cliente ela não diz respeito a uma área entregando. Existe uma cultura que tem que ser mudada, né, dentro da empresa, que é a cultura da centralidade do cliente. Mas todo esse movimento ele vale a pena para o trabalho, para entender essa ciência de dados que é tão importante e ter um resultado final positivo dos dois lados da balança. Do lado do ROI, mas do lado das pessoas. É muito gratificante. Eu cuido de várias áreas, que são áreas também que eu amo tanto, mas se eu tivesse que escolher só uma, era essa que eu escolheria, porque eu acho que ela faz a diferença na vida das empresas e das pessoas. Muito legal. Você falou uma coisa que a gente já abordou aqui, né? Que empresas não compram de empresas. Pessoas nas empresas compram ou fazem negócios com outras pessoas na empresa. Então, entender essa engrenagem, ela é fundamental. Déia, muito obrigado pelas suas contribuições. Eu acho que foram riquíssimas. Muito obrigada. Trouxe aí um pouco da complexidade de gerenciar esse monte de empresas espalhadas aí pelo Brasil inteiro. Ocupa quase 90% de todo o território nacional. Tem uma cobertura espetacular. E agora a gente se prepara para pisar na última etapa dessa jornada, que é a parte dos testes constantes. Você também disse isso em algum momento aqui. Poxa, tem coisa que a gente viu, a gente testou, não funcionou muito bem, a gente foi fazer de novo, mas é isso, tem que testar, tem que conversar, tem que perguntar, tem que realmente olhar bonitinho para a jornada do consumidor e para diferentes consumidores dentro da jornada. Um grande abraço para todos. Bacana, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.